A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos para mais uma rubrica A Vida Continua. Bom, neste mês de setembro, que como sabem é conhecido pelo mês de Setembro Amarelo, que se fala da prevenção do suicídio e da valorização da vida, vamos falar de uma questão que na qual pensamos muito, na qual que perseguimos constantemente e que é a felicidade. Vamos hoje dar aqui algumas observações aqui, sobre esta questão da felicidade. Nós sabemos que as escolas antigas, ou seja, desde a mais recuada antiguidade, que o homem sentiu necessidade imperiosa, quão inadiável, de vencer a dor e as vicissitudes, libertando-se da angústia e superando o medo da morte. Sustentado nas primeiras tentativas pela inspiração espiritual, buscou na intimidade dos santuários a elucidação de vários dos enigmas que o afligiam para diminuir a crueza das perspectivas de sombra e morte a que se via constrangido considerar. No entanto, com o nascimento das primeiras escolas de pensamento que buscavam, através dos seus insignes mestres, a elucidação dos tormentosos mistérios a respeito da vida, perlustrou roteiros diversos, ora em ansiedade, ora em lassidão, padronizando por meio de regras fixas uma conceituação filosófica de tal modo eficaz que o libertasse do medo, fazendo-o tranquilo. Sem remontarmos à antiguidade oriental, estabeleceu-se, a princípio na Grécia, que a felicidade se nutre do belo por meio do gozo que decorre da cultura do espírito. Enquanto viveu, Epicuro procurou demonstrar que a sabedoria é verdadeiramente a chave da felicidade, mediante a qual o homem desenvolve as inatas aptidões da beleza, fruindo a satisfação de atender às mais fortes exigências do ser. Pugnavam os epicuristas pela elevação de propósitos, demonstrando que as sensações devem ceder lugar às emoções de ordem superior, a fim de que o homem se vitaliza com as legítimas expressões do belo, consequentes aos exercícios da virtude, por meio da qual há uma superior transferência dos desejos carnais para as alegrias espirituais. Posteriormente, caros amigos, o ideal epicurista, também chamado hedonista, sofreu violenta transformação, passando essa escola a representar um conceito deprimente por expressar gozo, posse, prazer sensual. Fixaram dos descendentes do filósofo de Samos, que elabora o seu pensamento nas lições de Demócrito, oferecendo-lhe vitalidade moral, o epicurismo nas lutas pela propriedade, ensinando que o homem somente experimenta felicidade quando pode gozar, seja através do sexo desgovernado ou mediante o estômago saciado. Fomentaram a máxima: possuir para gozar, ter para sobreviver, esquecidos de que a posse possui o seu possuidor, não poucas vezes, atormentando-o por fazê-lo escravo do que tem. Caros amigos e ouvintes, antes do pensamento epicurista, Diógenes, cognominado o cínico, graças à sua forma de encarar e viver a vida, estabelecia que o homem deve desdenhar todas as leis, exceto as da natureza, vivendo de acordo com a própria consciência e com o total desprezo pelas convenções humanas e sociais. Era um retorno às manifestações naturais da vida em harmonia com o direito de liberdade em toda a sua plenitude. Pela forma como conceituava a filosofia, incorporando-a à prática diária, foi tido por excêntrico. Desdenhando os bens transitórios, passou a habitar um túnel,
E como visse oportunamente um jovem a sorver água cristalina que tomava de uma fonte com as mãos em concha, despedaçou a escudela de que se servia por considerá-la inútil e supérflua, passando a fazer como acabava de descobrir. Desconsiderou em Corinto o convite que lhe fora feito por Alexandre Magno, desprezando a honra de governar o mundo ao seu lado e admoestando-o por tomar-lhe o que chamava o meu sol. Fundamentada no amor à natureza e suas leis, a doutrina cínica considerava a desnecessidade do supérfluo e a perfeita integração do homem na vida, pois que nada possuindo não podia temer a perda de coisa alguma, desenvolvendo o sentido ético do respeito à vida. Os continuadores exaltados, porém, transformaram-na numa reação contra as regras da vida, semeando o desdém ou proclamando uma liberdade excessiva a degenerar-se em libertinagem. Toda vez que o direito precede o dever, esse desequilibra-se pela ausência de bases que lhe sustentem os interesses, pois que somente pode usufruir quem haja retamente exercido o compromisso que a vida lhe impõe. A liberdade é o direito inato, mas desde quando perturba o direito alheio, faz-se prejuízo da comunidade na qual se exterioriza. Enquanto o homem não adquire a legítima maturidade espiritual que o faz espírito adulto, não pode viver em regime de liberdade total, por lhe faltar a responsabilidade. Contemporaneamente floresceu o pensamento estoico, cujos fundamentos estão acima da condição da posse ou da ausência dela, mas da realidade do ser, do tornar-se. Outra personalidade, Zenão de Cício, seu preconizador, expunha vigoroso quanto à necessidade de se banirem da vida as expressões de afetividade e da emotividade que, segundo lhe parecia, causavam apego e produziam dor. Desejando libertar o homem de qualquer retentiva na retaguarda, predisponha-o para enfrentar as vicissitudes e os sofrimentos com serenidade, libertando-o de toda a constrição capaz de o infelicitar. Ensinava que o essencial na vida é a própria vitalidade interna, o encontro com o eu, tangenciando-o para a suprema forma das atitudes de natureza subjetiva. O homem são os seus valores íntimos, lecionava, desejoso de fazer que o conceito fecundasse na alma humana. No entanto, caros ouvintes, pelo impositivo de reação aos elementos constitutivos, o afeto do afeto e da emoção, não conseguiu oferecer a segurança básica para a felicidade, por tornar o homem não autêntico, transformado em máquina insensível ao amor, à beleza, ao sofrimento. À mesma época viveu Sócrates, considerado o pai da ciência moral, que a exemplificou em si mesmo em caráter apostolar. Criticando e satirizando os falsos conceitos, estabeleceu as regras da virtude aplicando-as na própria vida. A sua dialética, a expressar-se, não raro de forma irónica, combatia os males que os homens fomentam para gozarem de benefícios imediatos, objetivando com essa atitude de reta conduta o bem geral, a felicidade comunitária. Diante dos juízes que o examinavam sob pretexto falso, manteve serenidade superior, sendo um precursor do pensamento cristão, relevantes como eram as suas preciosas lições. E diante da morte que lhe foi imposta, através da cicuta que sorveu, conservou absoluta serenidade, conforme se constata pouco antes dela pelo célebre diálogo mantido com Criton, seu jovem e nobre discípulo,
que o visitara no cárcere. O homem não são as suas roupas, o seu invólucro, mas o seu espírito, afirmou. Preferindo o cárcere e a morte à desonra, ele que devia ensinar conduta reta e consciência tranquila. O seu legado ético é de relevante valor moral e espiritual, rescendendo o subtil aroma da sua filosofia de vida no idealismo que Platão apresenta nos memoráveis diálogos que refletem sempre a grandeza do mestre, verdadeiro pioneiro das ideias cristãs e ideias espíritas. Quanto à conceituação moderna, portanto, que abandonando o empirismo através dos tempos, o pensamento atingiu o período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo, a nossa sociedade atual, e fomentando entre as nações a divisão dos países segundo o desenvolvimento, subdesenvolvimento e o terceiro mundo. Resultado de diversas guerras calamitosas e destruidoras, o espírito experimentou vicissitudes jamais imaginadas, derrapando pelos resvaladouros do pessimismo e do imediatismo em busca de soluções apresentadas para os velhos e magnos problemas da vida, sem encontrar a fórmula correta para atingir a felicidade. As lutas de classes e o despotismo do poder, incrementados pelas paixões da posse, estabeleceram as regras da usurpação, gerando a miséria social em escala sem precedentes, graças ao desmedido conforto de alguns poucos, com absoluta indiferença ante o abandono das coletividades expoliadas. Caros amigos e ouvintes, o homem moderno, no entanto, parece ter-se perdido a si mesmo, com quantas luzes clarificantes do pensamento cristão, insistindo teimosamente para romperem a treva do dogmatismo e da insatisfação filosófica. O século XIX, herdando as valiosas lições de liberdade e justiça dos pensadores e paladinos do último quartel da centúria anterior, encarregou-se de zombar da fé, e o ceticismo apoderou-se das consciências, que foram arrojadas na direção do futuro sem paz e em desesperança na busca dos roteiros libertadores. Depois da Segunda Guerra Mundial, o existencialismo reconduziu o homem à caverna, fazendo mergulhar nos subterrâneos das grandes metrópoles e ali se entregando à fuga da consciência e da razão pelo prazer, numa atitude de desconsideração pela vida, alucinado pelo gozo imediato. Da aberração pura e simples a desequilíbrio cada vez mais grave, renovando-se os painéis de paixões exacerbadas, a juventude desgovernou-se e a filosofia da flor e do amor assumiu proporções alarmantes na atualidade, conclamando os homens éticos e pugnadores da ciência da alma a atitudes de urgente e severa observação para procederem à elaboração de novos conceitos filosóficos capazes de estancarem a onda de sexo, erotismo e degradação que tudo e todos se apodera. Todo o velho sistema de Diógenes, condimentado pelo superluxo e supremo desinteresse pela vida, eclodiu nas últimas manifestações filosóficas, transformando os alucinados pelos barbitúricos, pelos psicofármacos, em apetecidos manjares para as fugas espetaculares à realidade e mergulho no nada, do qual despertam mais apáticos, mais amargos e inditosos. Sem qualquer fundamento ético, abandonando a afirmação otimista da vida, o homem moderno atravessa e vive poderosa crise filosófica que o aparvalha ante os prognósticos deprimentes sobre o futuro. Os fantasmas da guerra e os fluidos dos preconceitos de várias ordens, mantidos multissecularmente
a exsudar em miasmas venenosos, surpreendem a atual sociedade, gerando anarquia e violência sob os estímulos de paixões desregradas, levadas à máxima exteriorização. O homem, caros amigos e ouvintes, recorda a vida tribal e procura fugir das regras estabelecidas por desvitalizadas, buscando criar comunidades para o prazer com comunhão com a natureza. Atormentado, porém, pelo desequilíbrio interior, infesta o ideal de liberdade com a virulência dos instintos em descontrole, obliterando as fontes do discernimento, com que engendra argutos programas de alucinação e morte, sem lobrigar o cobiçado aniquilamento, o róseo fim de sonho e esquecimento. Caros amigos, vamos ao que interessa. Depois de tudo isto, o que é que nós queremos? Como é que nós queremos vivenciar a felicidade? Temos que voltar a Jesus, o mestre e guia da humanidade. Estabelecendo, conforme o Eclesiastes, que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de planar nas asas da angelitude. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta de posse. O homem é mordomo, usufrutuário dos talentos de que se encontra temporariamente investido na condição de donatário, mas dos quais prestará contas à sua própria consciência. O ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem a posse e de como usará hoje os patrimónios da vida que sempre pertencem à própria vida, representando nosso Pai Excelso e Criador. Situando no amar ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, o Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do trabalho no bem em todas as direções e latitudes da vida, dirigido a tudo e todos, e elucida que cada um possui o que doa. Cada um irá ter aquilo que doar. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. O eu se anula, então, para que nasça a comunidade equilibrada, harmoniosa e feliz. A alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria. Construída nas bases da renúncia e da abnegação, a felicidade não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. Caracteriza-se pela produtividade através do tempo e é imediata, vazada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar de hoje e não terminar nunca. Por isso, não ser deste mundo. Vivendo as dores e necessidades do povo, Jesus padronizou a busca da felicidade no amor por ser a única fonte inexaurível capaz de sustentar toda a aflição e vencê-la paulatinamente. E amando, imolou-se num ideal de suprema felicidade. Caros amigos e ouvintes, estamos a chegar ao fim. Concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, a doutrina espírita apresenta a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo cadinho das incessantes reencarnações. O espírito é a soma das suas vidas pregressas. Quando haja produzido, reaparece-lhe como título de paz ou promissória de resgate, propondo o homem mesmo as diretrizes e as aquisições do caminho a palmilhar. Quanto hoje falta, amanhã será completado. O excesso hoje em desperdício, a ausência na escassez do futuro. Todo o bem que se pode produzir, a felicidade que se armazena.
A filosofia da felicidade, caros amigos e ouvintes, à luz do Espiritismo, compõe-se da correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao próximo, estatuindo vigorosos lances que ele mesmo percorrerá no futuro. As dores, as ansiedades e as limitações são exercício de morigeração a seu próprio benefício, transferindo ou aproximando o momento da libertação dos males que o afligem. A consciência da responsabilidade oferece ao homem a filosofia ideal do dever e do amor. Respeito à vida com perfeita integração no espírito da vida. Eis a rota a palmilhar. Repito, respeito à vida com perfeita integração no espírito da vida. Serviço como norma de elevação e renúncia em expressão de paz interior. Servindo, o homem adquire superioridade e, doando-se, conquista liberdade e paz. Nem posse excessiva, nem necessidade escravizante. Nem poder escravocrata, nem a indiferença malsinante. O amor e a caridade, como elevadas expressões do sentimento e da inteligência, conduzindo as aspirações do espírito, que tem existência eterna, indestrutível, sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascendente na busca ininterrupta da integração no concerto sublime do cosmos, livre de toda a dor e toda a angústia da sombra e da roda das reencarnações inferiores, feliz. Enfim, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Isto refere-se à questão 920 do Livro dos Espíritos. E eles respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cujas conquistas as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Caros amigos e ouvintes, falamos da felicidade, que não é deste mundo, mas que já existe em estado relativo. Saibamos buscá-la no autodescobrimento, no amor ao próximo, no trabalho do bem e não nos prazeres fugazes, pois esses prazeres fáceis produzirão consequências nefastas. Joana de Ângeles, no seu livrinho Vida Feliz, deixa-nos para meditarmos durante esta semana o seguinte: com certeza que não solucionarás todos os problemas do mundo. No entanto, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar aos doentes, podes socorrer um doente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Hoje falamos sobre a felicidade. E todos nós, um dia, a alcançaremos. Mas que não fiquemos de braços cruzados à espera dela, pois tudo o que é conseguido de forma fácil é pernicioso. Tudo o que seja requer de nós esforço, paciência, resignação. Nós estamos aqui para ultrapassar provas, pois é este ainda o nosso estágio evolutivo. Provas que nos surgem porque nós somos capazes de as ultrapassar. Valorizemos a vida
e ouçamos aqueles que estão sós, que precisam desabafar neste mês de setembro amarelo. Marcamos encontro para o próximo sábado. Um grande abraço aqui do Pedro Silva. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.